Diz Emerson: de perto nos toca aquela antiga fábula da esfinge sentada junto ao caminho, que propunha enigmas aos viajantes e devorava quem não os resolvia. Em copiosa variedade sobrevêm sucessos que propõem enigmas à mente humana. Os capazes de responder acertadamente às enigmáticas perguntas dos sucessos escravizam-se a eles. Os sucessos os esmagam, os tiranizam e fazem deles homens rotineiros. Os chamados sensatos, nos quais a servil submissão aos fatos, extinguiu até a última chispa daquela luz pela qual o homem é verdadeiramente homem. Mas se o homem é fiel aos seus melhores sentimentos e instintos e não se rende às circunstâncias, como se pertencesse a uma raça superior, e mantém-se firme pelo conhecimento de si mesmo, então os fatos e sucessos sobrevêm adequadamente em seu próprio lugar, reconhecem o homem por seu Senhor e o glorificam. Isto indica, segundo antes disse, que o homem pertence à consciência, e se positivamente assim o compreende, nada há que temer e tudo lhe sairá bem. Contudo, convém saber que parte do que o homem toma comumente por seu verdadeiro ser é uma porção do mundo exterior. Examinemos este ponto pelo exame do homem. Em primeiro lugar, vemos que possui vários corpos materiais, que são o físico e os seus vários companheiros pertencentes aos planos mais sutis. Este conjunto de corpos proporciona à consciência um limitado instrumento, e ao encarnar neles, efetua um definido ato de concentração. O corpo é literalmente uma câmara escura, que nos reclui do mundo exterior, e não nos mostra como geralmente se supõe. Contudo, os órgãos dos sentidos mitigam algum tanto a obscuridade da câmara, pois deixam entrar um pouco de luz que projeta na tela da mente claras imagens do mundo exterior. A visão pertence à consciência, não à câmara escura, mas só pode ver a parte do mundo exterior iluminada pelos raios de luz que penetram na câmara, enquanto seja capaz de concentrar energeticamente a atenção num raio de luz. A concentração de uma vaga e muito indefinida impressão do mundo é como uma embrionária mente subconsciente, porém, com claros e brilhantes pontos nela, resultantes das vívidas experiências obtidas por meio da câmara do corpo. Natural consequência disso é que o homem se relaciona com uma coisa após outra, e não evolui no corpo, nem tampouco o corpo evolui, senão que passa por uma série de mudanças como as estações do ano, e está sempre ganhando e perdendo, em assimilação e desassimilação. Não temos de nos afigurar que a criança e o velho sejam imperfeitos. E só é perfeito o homem na virilidade. A criança e o velho têm a sua peculiar perfeição, de que carece o homem maduro. Sucede o que com o estudante que durante o dia aprende umas tantas lições de diversas matérias em diferentes aulas e de distintos catedráticos. No dia seguinte, o escolar assistirá às mesmas aulas e aprenderá algo mais do que aprendera no dia anterior, porque no reino do conhecimento, ao que tem lhe será dado, e o poder da mente aumenta dia a dia. Assim também em futuras encarnações, quando cada qual passar pelas estações da vida, lhe será mais fácil o passo e ter-se-á enaltecida a sua consciência. À proporção que progredir este enriquecimento, ir-se-ão aguçando os órgãos do sentido com mais dilatado campo de percepção. A consciência será capaz, à medida que se fortaleça, de ter mais ampla visão das coisas, até que, chegada ao pináculo da perfeição, perceba todo o mundo exterior e veja sem olhos e ouça sem ouvidos, disposta a entrar no transcendente estado de consciência de Vishnu. Mas até que chegue esse dia, o homem encarnado
tem de se reconciliar consigo mesmo, pois como personalidade no corpo, não pode progredir sem aproximar-se da perfeição. Enquanto aprende agora uma coisa numa aula e fixa sua atenção nela, fica em grande parte obscurecido, o que pouco antes aprendera em outra aula. Há de ir vivendo hora após hora, fazendo todo o possível para aproveitar o tempo. Encarnou com o propósito de adquirir algo novo, e a aquisição dedica os seus sentidos, emoções e pensamentos. A porção do seu ser, neste labor, empenhada, se lhe apresenta claramente como uma entidade distinta de todas as demais coisas. Analisemos agora a personalidade. Não é a série de corpos, senão algo que foi crescendo com eles. Ainda que a criança sinta, pense e mesmo queira por meio do seu corpo, carece em princípio de personalidade, que pouco a pouco se vai formando segundo passam os anos e cresce o corpo, até definir-se por completo. O corpo físico terá recebido determinada educação e contraído certos hábitos acompanhados de outros emocionais e mentais inerentes aos corpos astral e mental. Tudo isso constitui uma distinta personalidade, que reagirá com peculiar idiosincrásia sobre o mundo exterior. Não é o verdadeiro homem, e em vez de designá-la com o pronome eu, deveria se lhe aplicar o pronome neutro isso. A personalidade é, ou deveria ser um instrumento, algo formoso, bom, forte, puro, definido e útil para os mistérios da vida, de modo que por seu meio pudesse obter o verdadeiro homem positivas e valiosas experiências. Todavia, deve ser a personalidade um instrumento que sirva ao homem para pensar, amar e querer, e não só para responder às impressões do mundo externo, mas também aos estímulos do homem interno. Imaginemos, por exemplo, que um indivíduo que saiba escrever ou jogar tênis com a mão direita aprendesse a fazê-lo também com a esquerda. O resultado lhe traria positivo benefício, não só na ordem da ambidestreza manual, mas também na ordem moral e na referente ao seu aperfeiçoamento. Porque, enquanto aprendia a usar sua mão esquerda, praticava a concentração, adiantando umas coisas enquanto trabalha por outras. Tal é a maneira de atuar durante a vida terrena. O verdadeiro homem é destro, mas a personalidade não pode empregar o tempo no desfruto do já ganho, senão que deve servir de instrumento para adotar uma nova faculdade, o poder ao homem interno. Em tais circunstâncias, toda a linhagem de ambição pessoal, sankalpa em sânscrito, ameaça menoscabar a eficiência da personalidade no serviço do verdadeiro ser humano. Se a personalidade vive realizando constantemente a obra do verdadeiro homem, em outra aspiração que não são seus ideais, ela se identifica com o verdadeiro homem, mas se imagina ser algo de per si e que pode ser algo mais, está sentenciada à aflição. Não deve cobiçar nada, nem sequer conhecimento. Na Bolívia, as mulheres indígenas e mestiças denotam sua posição social e sua riqueza, usando ao mesmo tempo tantas saias quantas possam. Mas esta ostentação não as favorece nem agrada a quem os olha. O mesmo sucede à personalidade, que se empenha em ser uma enciclopédia ambulante. A personalidade não necessita maior conhecimento do que o indispensavelmente apropriado à índole da obra que tem de se levar a cabo no mundo. E quando deparamos com personalidades que assumem conhecimentos supérfluos, isso nos faz recordar as superpostas saias das mulheres indígenas bolivianas. A simples naturalidade de um belo animal, de um cão, um gato ou um cavalo, em sua própria pelugem, sem coleiras nem cintos nem arreios, há de ser o ideal da personalidade,
sem ornamentos supérfluos, que poderiam ser úteis e formosos em outro lugar. O terceiro elemento de nossa análise é a personalidade egoísta. Se a consciência do homem se submergiu nesta personalidade, crendo-se identificada com ela, com exclusão de toda outra coisa, então a personalidade usurpa o trono do eu superior, e não há outro interesse senão a prolongação da vida terrena para satisfazer suas comodidades e ambições físicas, emocionais e mentais. Em tal caso, o homem de ideias, o verdadeiro homem, fica inane durante toda aquela encarnação. Boa é a personalidade, mas a personalidade do egoísta, ou egoísmo, é a maior maldição. O quarto elemento de nossa análise é o homem consciente, cujo verdadeiro interesse na vida estriba nas atividades de um dos raios e na consecução de um dos ideais. Sua vida será frutífera no grau em que refreia o egoísmo pessoal, porém que mantenha robusta a personalidade. Cada qual pode comprová-lo por si mesmo. Enquanto tributa culto ao seu ideal, tudo lhe sai bem, mas enquanto cede ao egoísmo pessoal, tudo lhe sai mal. Tem de se perguntar ao indivíduo em que pensamentos ocupa sua mente, e mais ainda, tem de recapacitar-se sobre o que faz sua mente quando não pensa. A rigorosa disciplina e purificação da conduta o capacitarão para estabelecer na personalidade tais hábitos de emoção e pensamento que antes se inclinará mais ao interno que ao externo e se interessará nos ideais e não nos objetos de desejo. Ao homem consciente lhe enquadram os pronomes eu, tu, ele, mas não o neutro isso, porque não é uma coisa material e objetiva, senão uma vida consciente. Aqui se encontra o fruto dos trabalhos da personalidade. Aqui se encontra alguém que evolui e permanece sempre o mesmo apesar das mudanças. Uma coisa material não pode mudar e, não obstante, ser a mesma depois da mudança por causa de sua limitação de espaço. Mas o eu consciente permanece sempre o mesmo, entre a incessante mudança de pensamentos, emoções e desejos, e amplia cada vez mais sua visão do mundo material. Mas tampouco é a consciência o verdadeiro ser do homem, nem ainda na hora do triunfo, quando transcendeu a necessidade de encarnar-se em forma humana. A personalidade e o corpo são parte do mundo material. O eu é uma parte do mundo consciente, da infinita e ilimitada consciência universal. Aqui se encontra a colheita de quanto se semeou no campo da personalidade. Cada novo atingimento vai ampliando e enaltecendo a consciência, de modo que seja cada vez uma parte maior da consciência universal. A consciência individual é uma parte de Vishnu, como resultado de uma parte de Brahman. Contudo, nem ainda assim chegamos ao fim, por muita que seja a expansão da consciência individual. Pode abarcar todos os 7 raios, como resultado das experiências adquiridas no mundo de Brahman, enquanto por este mundo se estende a imanência de Vishnu, como a personalidade benévola de Maya. Mas no segundo raio é possível esprainar ainda mais a consciência e ser parte do transcendente aspecto de Vishnu. E ainda mais se pode chegar ao primeiro raio na vontade de Vishnu, onde se identifica com Shiva. Aqui está o umbral do genuíno Nirvana, onde o homem se sobrepõe à consciência, como muito tempo antes se sobrepôs à matéria, e então já não há tu nem ele, senão tão sé o único eu. Disse Buda: se alguns dizem que o Nirvana é a aniquilação do eu, dizei-lhes que mentem. Se alguns ensinam que o Nirvana é vida separada, dizei-lhes que se enganam, porque ignoram a verdade, não veem a luz que brilha por cima de suas rotas lamparinas, e não sabem
que a felicidade está fora da existência e do tempo.